Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Uma alegria, uma satisfação, hoje com o lançamento de mais uma obra do nosso querido e estimado professor Bruno Mirage. Que satisfação podermos realizar um evento, né? Esse ano, 2 lançamentos de obras de um colega gaúcho reconhecido em todo o Brasil, que nos enche de satisfação e de orgulho. Quero fazer meus cumprimentos especiais, né, à direção desse projeto, que é conduzido pela nossa diretora de atividades culturais da nossa escola, a doutora Cristiane Neri, tão dedicada e primorosa em acolher todos os nossos colegas que se dedicam a escrever e que possamos e que conseguimos dessa forma proporcionar, né, a todos esse compartilhar conhecimento que a gente costuma falar, né? Isso é muito bom. Isso nos enche de alegria e principalmente como uma missão, né, uma realização da nossa escola, que é de promover, que é de destacar os colegas que se dedicam a escrever e a produzir obras. Quero registrar aqui a presença, que nos honra com a presença, o nosso querido diretor da nossa revista eletrônica da escola, doutor Alexandre Petri. Que bom tê-lo aqui, né? Apareça mais vezes na abertura dos lançamentos de livros, vamos ficar muito felizes. E agora eu quero fazer, na verdade, o cumprimento especial ao doutor Bruno Mirage, agradecer pela sua presença aqui, mais do que sua presença, sua fala, sua palestra, e por compartilhar, né, aqui na nossa escola, o lançamento das suas obras, falar um pouquinho, né, de tudo, nos enriquecer com os seus conhecimentos. Muito obrigada, sempre uma honra, e a gente aqui lhe recebe sempre de braços abertos e com o coração muito, muito afetuoso. Cumprimentar aqui, né, os ilustres professores que hoje estamos debatendo com o Dr. Bruno, professor Fabiano Menck, uma honra, né, tê-lo aqui novamente na nossa escola, já esteve aqui no evento da LGPD, foi um sucesso, e também o professor Adalberto Pascoaloto, que já esteve conosco em lançamento de obra. Muito bom, muito gratificante recebê-los, né? E hoje, né, Cristiane, recebemos a boa notícia que o professor Bruno vai sortear 3 obras dele, aqui 3 livros, para quem ficar acompanhando essa conversa, né, desse lançamento dessa obra. Que bom! Eu quero agora, nosso tempo é curto, então a gente quer aproveitar o máximo possível, quero cumprimentar todos que nos honram com as suas assistências, com as suas presenças, né? E digam, por favor, coloquem ali no chat de onde estão, sua cidade, isso é muito bom, a gente fica muito feliz de saber onde, né, e quais os lugares aí que a gente está com os nossos colegas. E também os que vamos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, né? Sempre uma alegria, uma satisfação. Eu sou a Rosângela Rezer dos Santos, conselheira seccional da OAB do Rio Grande do Sul e diretora-geral da nossa escola. Com carinho e com muita alegria, eu passo agora a palavra à nossa diretora de atividades culturais, doutora Cristiane Neri. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, doutora Rosângela. É um prazer estar aqui nesses momentos culturais tão importantes da nossa escola. Doutor Bruno Mirage, prazer lhe receber aqui. É um privilégio para a nossa escola poder lançar sua obra mais uma vez, uma grande obra. Professor Adalberto Pascoaloto, professor Fabiano Menck, muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceito o convite do Dr. Bruno para estar conosco, participar dos debates. Dr. Alexandre Petri, nosso colega, diretor da ESA, bem-vindo. Fico muito feliz de lhe ter aqui nesse momento. E como a Rosângela falou, esse projeto, não é, da nossa ESA Cultural, foi um projeto em que nós apostamos nessa gestão, a Rosângela tinha isso já
como uma ideia que nós conseguimos efetivar. Nesse momento de pandemia, não é? Optamos por manter os lançamentos de livros, mesmo no formato virtual, e para nossa satisfação tem sido um sucesso muito grande. Obviamente, isso se deve à qualidade dos nossos autores, não é? Certamente, mas também muito porque acreditamos nesse projeto, acreditamos na importância de compartilhar conhecimento, acreditamos na importância de qualificar a advocacia, não é? E na importância que as obras têm para aqueles que esperam receber. Na verdade, uma obra, um livro, não é? É mais um filho que nasce, não é, Bruno? Não é fácil escrever uma obra, então a nossa admiração toda, né, pelo trabalho, eu tenho certeza que é um trabalho muito consistente, como todos que o Bruno sempre desenvolveu e que é do meu conhecimento. Tenho certeza que nós vamos aproveitar muito esses debates aqui. Quero te parabenizar, Bruno, desde já por essa obra, Teoria Geral do Direito Civil. Eu estou com a minha aqui, já recebi, né, feliz. E Bruno, eu li aqui, estava lendo um pouco e vi que tu estás completando 20 anos de docência, não é? Então, esse resultado aqui certamente reflete todo esse aprendizado, né? E como tu colocas aqui no início, o direito civil resulta da cultura de um povo, expressa-lhe a identidade, eis a ideia base que marca sua história milenar. Todavia, é um direito vivo, porquanto seus institutos com marcas firmes da tradição jurídica. Então, esse é o início desse livro, dessa obra, não é? Que certamente aqui vai nos trazer um momento ímpar de qualificação. Então, muito obrigada por permitir a ESA poder compartilhar esse livro, lançar esse livro aqui com os nossos alunos. Eu, antes de passar a palavra para o Dr. Bruno, eu vou passar a palavra para o Dr. Alexandre Petri, que vai fazer uma saudação inicial, e depois, Petri, eu vou fazer a apresentação do Dr. Bruno, certo? A palavra é tua. Então, boa noite a todos. Aqui é Alexandre Petri, diretor da Revista Eletrônica. É uma alegria estar aqui com tanta gente boa, amigos, mas também pessoas que inspiram. Faço uma saudação à nossa diretora-geral da ESA, que não deixa de ser uma orientadora, tem me orientado muito aqui, né, na escola, na advocacia como um todo. Uma saudação aos nossos 3 professores, e quero chamá-los de professores, já explico por quê, além de serem, mas mais do que juristas, colegas, advogados, são professores, doutor Fabiano Menck, doutor Adalberto Pascoaloto e Bruno Miragem, estes 2 últimos meus eternos orientadores, a quem agradeço, contribuíram muito pela minha formação. E em poucas palavras dizer que eu acho que esse livro, tenho certeza que esse livro traz o professor Bruno Miragem ou Angaria para um nível, eu não diria mais elevado, mas um nível que o torna um jurista mais reconhecido ainda, porque é um livro que tem um grande potencial para participar das bibliografias das disciplinas nas faculdades de Direito. Teoria Geral do Direito Civil, com certeza, vai fazer parte de muitas grades curriculares dessas milhares de faculdades de Direito Brasil afora. Então, professor, é uma obra que inspira, é uma obra desafiadora e que a gente fica muito feliz de tê-lo aqui em primeira mão, e acho que é uma obra que, além de ser contemporânea, vai ficar por muito tempo aí, não só impactando no judiciário, nos tribunais, mas, como eu disse, na academia. Porque o professor Bruno Miragem, geralmente o nome dele é atrelado à palavra professor, isso é algo gratificante, né? Ser reconhecido como professor. Então, quero dizer que mais do que elevar o professor Bruno Miragem a um destaque como jurista, vai o tornar um grande educador desse Brasil, reconhecido entre todos os seus pares. É um prazer tê-los aqui. Um abraço especial também ao professor Adalberto Pascoaloto, ao professor Fabiano Menck, e desejo boa noite a todos. Cristiane, te devolvo a palavra e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Alexandre, pelo carinho. Então, eu vou fazer a apresentação do nosso autor e palestrante, Dr. Bruno Miragem, professor associado da Faculdade de Direito da URGS, nos cursos de graduação e no programa de pós-graduação em Direito, é advogado e parecerista, também já ganhou o prêmio Jabuti e, principalmente, consta lá na galeria dos ex-procuradores gerais do município de Porto Alegre, o que é um motivo certamente de orgulho, não é, Bruno? E, mais uma vez, te parabenizando, te passo a palavra, então. Muito obrigado a todos. Então, muito obrigado, nossa diretora Rosângela, muito obrigado a
nossa diretora Cristiane, querida amiga, minhas queridas amigas, a Cristiane só não disse que eu não estou ao lado dela porque a linha dela termina, começa a minha ali, mas nós estamos eu estou em seguida a ela como procurador-geral, muito me honra, né, ter ocupado esse cargo, uma alegria, o meu querido amigo Alexandre Petri, sempre um prazer reencontrar e debater, né? E, muito especialmente, aos meus amigos, o professor Adalberto Pascoaloto, o professor Fabiano Menck, que aceitaram o meu convite, afinal de contas, para estar aqui, né? Me dando o seu prestígio, né? De poder conversar um pouco sobre esse trabalho, então, que eu lanço, né? Eu estou lançando, da Teoria Geral do Direito Civil. Não deixo antes de só cumprimentar também toda a equipe da ESA, que é extraordinária. Faço isso na pessoa da Suelen, mas também de todos os demais que estão aqui também, eu vejo na tela. Eu queria dizer a vocês, fundamentalmente, quero cumprimentar a ESA por esse projeto, dizia antes de começarmos, é um projeto muito interessante, porque mais do que eu, até sou suspeito, né, porque estou aqui me aproveitando dele, mas também me aproveito, sobretudo me aproveito, conhecendo as novidades editoriais, né? Quem gosta de estudar, quem pesquisa, né? Quem tem essa vivência não só acadêmica, né? Mas acho que toda advocacia precisa, né, num aperfeiçoamento, numa atualização constante. Esse projeto tem nos trazido a oportunidade de conhecer obras, né? De conhecer lançamentos, de nos atualizar. Então, ficam todos os meus registros aqui de elogio. E lembrava também, já falando sobre o livro, que a primeira vez que eu participei, né, foi do lançamento do projeto, foi do lançamento do trabalho do Antônio Zanetti. Estava conosco o nosso grande ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, que, sem dúvida nenhuma, é uma das minhas inspirações aqui no trabalho acadêmico, nas grandes discussões, e nessa visão também, que é um pouco a visão da obra de um certo cuidado do que é o direito civil, né? Eu acho que essa é a grande ideia, né? Quando a gente fala em teoria geral do direito civil, né, a gente tem que olhar para o direito civil, no meu modo de ver, né, claro, como algo que é objeto da cultura, né, que é objeto da tradição, que tem uma história, que tem conceitos afirmados, e por isso mesmo tem que respeitar esses conceitos, mas se renovando, né, porque o direito civil ele tem uma vocação para a solução, né, para criar modelos de solução de problemas ou de prevenção de problemas, né, de evitar problemas ou de solucionar problemas. E para isso é preciso olhar para a realidade da vida. Tá? E quando a gente faz um trabalho de teoria geral, eu confesso a vocês, escrevi outras coisas, outras obras, do direito civil mesmo, da responsabilidade civil, do direito das obrigações, mas a teoria geral sempre foi aquela minha menina dos olhos até aqui, né? Que eu vinha desenvolvendo há mais tempo. Foi uma disciplina que eu dei desde o princípio, né? Comecei a dar aula, dando aula de teoria geral. Né? Fui professor de teoria geral durante muitos anos na graduação, depois na pós-graduação até hoje. Né? E faz parte também um pouco da nossa história de formação. E aqui eu sei que posso falar por mim, mas falo também pelo Fabiano, falo pelo Pascoaloto. Né? A gente acaba sendo parte de uma mesma escola, né? Que é uma escola que valoriza essa visão do direito civil com uma precisão conceitual, com um pé na tradição, mas com esse olhar prático da renovação. E aí, quando a gente fala em teoria geral do direito civil, ela acaba representando três coisas, né? Eu até digo isso na apresentação do trabalho. Quer dizer, a teoria geral é, de algum modo, esse olhar teórico, propriamente dito, sobre o direito civil, né, do seu ponto de vista histórico, da construção dos seus conceitos, mas ele é também um estudo dogmático da parte geral, né, no nosso direito, na nossa experiência, da legislação, né, e desse modo vale dizer aqui também, e é muito nosso isso, né, da nossa formação. Você não conhece direito, claro que a gente pode construir grandes modelos teóricos, mas a gente não conhece todo o direito, senão tem um conhecimento muito profundo da legislação também. O nosso sistema é um sistema de direito positivo, né? Então é preciso conhecer a legislação. Tá? E, ao mesmo tempo, né, é teórico, é um conhecimento e um exame da legislação, né, e da parte geral do Código Civil,
mas também não deixa de ser um convite, né? Uma iniciação ao direito civil. Eu sempre lembro o livro de Partiral, por exemplo, do Orlando Gomes, que é um autor que eu admiro profundamente, né? É introdução ao direito civil. Então, a teoria geral acaba sendo uma introdução, que é um convite, né? Um convite para que as pessoas estudem direito civil, entendam o direito civil, né? E mais do que tudo, entendam ele como um conjunto, como um sistema, né? Porque também é uma tendência nossa de olhar ele em partes, né? Eu estudo contratos, eu estudo responsabilidade civil, eu estudo aspectos específicos, né? Ou temas específicos, família e sucessões, né? Quando, na verdade, esse olhar de conjunto é que nos permite dar um perfil do direito civil como centro do direito privado no direito brasileiro. Então, é um pouco esta visão que eu tenho do direito civil. Também fiz, e aqui mais na ideia também de relatar um pouco essa compreensão, né, que eu tenho, seja do direito civil tal como objeto, seja como forma de estudo, né? Não é tudo, eu até coloco lá no início, né, como estudar o direito civil. A gente hoje, especialmente na era da velocidade, da rapidez, das tecnologias, e os advogados, sobretudo, mas também os estudantes, né, os juízes, promotores, enfim, quem se ocupa do direito, acaba sempre estando um pouco pressionado pela última decisão do tribunal, pela decisão mais inédita. Né? Qual foi a última decisão do tribunal? Como é que decide o STJ nessa ou naquela matéria? Né? E até não deixa de ter uma certa diferenciação. Assim, um sujeito que sabe a última decisão parece até muitas vezes ser mais inteligente que os outros. Né? Por quê? Porque ele está atualizado, mas na verdade nada mais do que uma informação. Isso, né? O que a gente precisa fazer, né, eu acho que é um cuidado que a gente precisa cada vez mais cultivar, é o lugar de cada coisa, o lugar das fontes do direito. A jurisprudência é uma fonte da maior importância, porque resolve os problemas práticos. Mas a jurisprudência muda, né? E muda com a mudança da composição de um tribunal, muitas vezes, né? A composição da turma, a composição da Câmara. Né? Então, para a gente discutir a jurisprudência, talvez tenha que ser, se não o último estágio desse estudo, mas tem que estar lá na frente. Primeiro, a gente precisa conhecer os conceitos, conhecer a legislação, como eu disse, e aí avançar para poder até ter uma relação altiva, né? Não uma relação de subserviência com a jurisprudência. É assim que o tribunal diz que é. Não pode estar errado ou pode mudar de entendimento. E aí o papel da teoria geral do direito civil é da maior importância, né? Porque ela dá uma certa perenidade, uma ideia de continuidade, renovando, né? E não é à toa até que nessas estratégias todas, o pessoal da editora especialmente, né, como eu estou construindo a coleção, eles ficaram horas olhando, lendo os livros, dias, na verdade, quase meses, lendo o livro, de qual é o que a gente vai tirar daqui como a grande ideia, né? E aí tiraram uma ideia que eu particularmente fiquei muito feliz, não fui eu que criei, mas eles viram, que é renovando a tradição, né? E eu acho que é esse o espírito mesmo, é renovando a tradição. Quer dizer, o direito privado é uma tradição, mas ele se renova. Mas tem que se renovar olhando esses conceitos, né? Tendo esse cuidado, que é um pouco, como eu disse, esse nosso olhar lá da nossa pós-graduação, da nossa forma de pensar, né? Da nossa ideia, da nossa visão do direito privado. Então, dizendo isso, eu quero colocar os colegas, convidar naturalmente que deem a sua crítica, né? E não é uma obra acabada, pelo contrário, espero que tenha muitas edições e que a gente possa aperfeiçoando, né? Um trabalho para ser aperfeiçoado, atualizado, né? Mas é um trabalho que me deu muito prazer em escrever, né? E muito mais prazer, certamente, em debater, discutir sobre ele. Mas agradeço a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Bruno. Certamente é uma grande obra, uma relevância gigante, não é? E vai ter essa repercussão toda aí que o Alexandre falou na academia e para a utilização em geral, não é? Eu vi que o nosso diretor Eduardo tinha entrado, mas acho que ele saiu, né, Rosângela? Eu ia passar a palavra para ele, mas acho que o Eduardo não saiu. Eu vi ele entrar. De repente caiu. Mas, então, eu vou passar agora a palavra para os debates, então, iniciando pelo professor Adalberto Pascoalotto.
do professor Adalberto Pascoaloto é doutor em Direito pela URGS, professor titular de Direito do Consumidor na PUC. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco para propiciar aqui aos nossos alunos e ouvintes esses debates. A palavra é sua. Muito obrigado, doutora Cristiane. Cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo e, de modo muito particular, a essa ilustre mesa, começando pela doutora Rosângela e, naturalmente, muito afetuosamente também ao Bruno, um grande amigo. Esses dias, numa outra situação dessas, o Bruno lembrou de tempos antigos, né, Bruno? Sabe qual é o momento que eu lembro de muita significância para mim? Foi um dia que nós estávamos em Vitória. Lembro disso. De bermuda na praia. Comendo uma moqueca capixaba. Oi? Comendo uma moqueca capixaba. Há muito tempo. Naquele momento ainda não, comemos mais tarde a moqueca. Isso. Mas ali tu me disseste que tu estavas trabalhando no livro de Direito do Consumidor. Foi o começo da jornada. Uma jornada brilhantíssima, sem dúvida nenhuma. Mas falaremos dela daqui a pouco. Cumprimento também ao meu caríssimo amigo Fabiano Menck. Infelizmente, essa situação de pandemia que vivemos nos tem separado fisicamente. Eu acho que a última vez que nos vimos, Fabiano, foi naquele concurso para professor lá da URGS, faz o quê? 1 ano e meio? Foi em outubro, novembro de 19. Exatamente. E o Alexandre, que há mais tempo ainda eu não vejo, o Alexandre foi meu aluno, tive o prazer de orientá-lo lá no mestrado, enfim, fico muito alegre também em testemunhar a evolução da sua carreira acadêmica como advogado e agora na ESA. Cumprimento, aliás, a ESA pela iniciativa e, de fato, embora essa situação de pandemia seja um fator de dificuldade, iniciativas como essa acabam compensando a circunstância difícil que nós estamos vivendo e não nos afasta de acontecimentos tão importantes como este. O que dizer sobre a obra do professor? Tem razão, o Alexandre, já é inseparável a qualificação do nome do jovem professor Bruno Miragem. Eu vou começar por 2 citações que tu fizeste, Bruno, 2 nomes. Aliás, citaste um nome, o nosso saudoso ministro Rui Rosado. Ele acaba de ser homenageado pelo Tribunal de Justiça num ato às 5 horas que deu o nome dele ao anexo do Tribunal de Justiça. Fiquei muito satisfeito ao saber disso e, infelizmente, não pude participar, né? Sequer assistir, porque eu estava também num outro compromisso. Mas, enfim, tentei acessar aqui pelo celular, mas ficou um pouco complicado. Esse é um nome que, evidentemente, nos identifica pelo fato de que foi inspirador. Estou falando aqui muito particularmente de nós dois, Bruno, e do Fabiano, mas também sei que falo de muitos outros, talvez de todos os que estão agora nos assistindo, porque ele foi uma inspiração para os juristas brasileiros. Mas também me passou pela cabeça, em razão de algumas palavras que tu disseste sobre a importância da parte geral, da teoria geral do direito civil, uma frase que era repetida com muita frequência pelo professor Clóvis do Couto e Silva. Ele dizia que nem todo jurista é um civilista, mas não pode haver um bom jurista que não conheça adequadamente a teoria geral, especialmente o direito civil de modo geral. E eu acho que é esse o significado do livro que tu acaba de escrever, que está lançando hoje. É a importância da parte geral do direito civil. E acho que está correta a visão dos editores
em falar de renovação da tradição. Quando eu folhei o livro e pensei em fazer algumas anotações, algumas coisas, evidentemente, me chamaram a atenção desde logo, o que não é novidade nas suas obras. Uma delas é a qualidade, não só a abundância, mas a qualidade da bibliografia. E eu vi que tu incorporaste aqui várias obras, inclusive no original de alemão, o que me parece que significa uma expansão das tuas próprias fronteiras. Mas não só a abundância e a qualidade, mas o que se ressalta também é a tua habilidade, e para repetir a palavra, mas com muita justeza neste caso, a qualidade do manejo. A tua erudição é útil. Essa é que é a grande qualidade do jurista, porque frequentemente nós nos deparamos com livros que são eruditos, mas eles colocam uma grande dificuldade de compreensão ou de tradução daquela erudição. Não é o teu caso. Então, eu fico muito satisfeito em perceber que, efetivamente, é uma obra destinada a marcar época, a ser um marco referencial na nossa teoria, na nossa bibliografia do direito civil, que sempre e cada vez mais precisa ser valorizado. Para não querer me alongar, eu vou destacar dois pontos que me chamaram a atenção porque, de alguma maneira, especialmente o primeiro é muito caro a mim e sobre o qual eu trabalhei na minha tese de doutoramento e depois trabalhei também em alguns artigos. Fiquei muito satisfeito com a valorização que tu deste à teoria da situação jurídica a partir de Roubier e chegando a Torquato Castro. Eu tenho um amigo que, enfim, faz tempo que não vejo e não tenho notícias dele há muito tempo realmente, e que foi um dileto aluno de Torquato Castro e escreveu um livro muito interessante sobre situação jurídica, chamado A Relação Jurídica Obrigacional, Situação, Relação e Obrigação em Direito. Foi editado pela Saraiva, em 94. Trata-se de Olímpio Costa Júnior. Ele era professor titular de Direito Civil no Recife e foi, inclusive, procurador-geral do Ministério Público, o que nos aproximou numa certa época em que eu atuava ainda como promotor de justiça aqui do nosso estado. E acho importantíssima essa teoria, e eu cheguei a aplicar essa teoria para tentar justificar a minha posição a respeito da relação de consumo. Porque uma das questões controvertidas a respeito da relação de consumo, me desculpe se eu estou levando o assunto lá para o direito do consumidor, mas acontece que essa teoria pega em cheio num dos pontos fulcrais da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E, para novamente lembrar Rui Rosado, foi ele quem disse que o Código do Consumidor acabou estabelecendo, durante um certo período, antes da entrada em vigor do nosso atual Código Civil, uma inversão metodológica do direito brasileiro. Portanto, o direito do consumidor no Brasil não é apenas a tutela do consumidor nas relações de consumo. Ele é alguma coisa que se incorporou à dogmática, definitivamente, do próprio direito civil brasileiro. E essa teoria da situação jurídica me parece que consegue explicar perfeitamente por que um fornecedor não é um consumidor e por que, me desculpe novamente se sou ácido na crítica, por que não está correta a posição majoritária da jurisprudência
que enveredou pelo conceito de consumidor intermediário. Isso é uma contradição em termos. Se alguém pensa em relação jurídica, talvez possa fazer essa confusão. Mas no momento em que se percebe que cada sujeito na relação tem uma situação que lhe é própria, em razão das suas circunstâncias, e aí, novamente, vem o grande significado, a grande importância que tu atribuis à realidade da vida. Porque é ali que nós vamos buscar a correta aplicação do direito. O direito precisa incidir sobre fatos relevantes para aquela norma. Então, essa teoria da situação jurídica explica muita coisa. E, portanto, não vou agora me alongar na defesa da minha tese, mas a valorização dessa teoria no contexto da tua teoria geral do direito me parece muito importante. A segunda questão que eu gostaria de levantar, e agora, quem sabe, um pouquinho a título de provocação, é que, e aí talvez eu vou ter que invocar novamente o Código de Defesa do Consumidor, mas não só, é que quando tu tratas das invalidades, me parece que foi muito adequada a tua observação, no sentido de que a nulidade relativa é a anulabilidade, embora a grande parte da doutrina continue insistindo com a dualidade de nulidade absoluta e nulidade relativa. Mas não seria o caso, e essa é a provocação que eu faço, de nós incorporarmos definitivamente, pelo menos para efeito de resgate histórico e para não digo para contraste, mas para estabelecer um paralelo com a teoria das nulidades do Código do Consumidor, não seria o caso de resgatarmos o conceito de nulidade absoluta? Porque a nulidade relativa é categoria da nulidade de pleno direito. Nulidade absoluta e relativa. Ali é que está a nulidade de pleno direito. Então, talvez fosse o caso, não sei se tu concordarias com a ideia, mas, enfim, é uma questão de debate, porque essa categoria de nulidade de pleno direito vem lá do Regulamento 737, passando pelo Código Comercial. Mas isso ficou esmaecido, ficou esquecido na doutrina. Voltou a ser discutido justamente em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor. E, para encerrar, acho que já me alonguei demais, um outro aspecto que me deixou muito satisfeito é a valorização que tu deste ao estudo da causa, porque é um outro tema que, às vezes, passa percebido e que é relevantíssimo para nós compreendermos exatamente conceitos importantes, como, por exemplo, o enriquecimento sem causa, não que a causa, nesse caso, seja aquilo a que se refere à teoria, de modo geral, mas, evidentemente, que contribui muito para a elucidação de várias situações que precisam ser melhor estudadas. Enfim, meu caro, é uma grande honra, era um convite irrecusável e eu me sinto realmente singularizado pela honra de estar aqui. Te cumprimento e tenho certeza que está se começando aí uma trilha vitoriosa para essa tua nova obra. Muito obrigado, cumprimentos e agradecimentos à ESA por ter me acolhido nessa oportunidade. Muito obrigada, professor Pascoaloto. Bruno, vai lá. Não, acho que vamos só agradecer o Pascoaloto, na verdade, sempre uma inspiração. Eu só queria dizer para ele, não vou tocar todos os pontos, mas nessa questão da situação jurídica, eu não sei se ele vai recordar, né? Mas quem me abriu essa discussão que propõe aqui, ele mesmo já tinha me proposto, ele não vai lembrar, na banca de qualificação da minha tese de doutorado, quando nós discutimos o abuso do direito. E o Pascoaloto, naquela oportunidade, diz, olha, por que você não vai
não examina esta questão do abuso também sob a perspectiva da teoria da situação jurídica. E ali eu iniciei esse exame, né, que, claro, se desenvolveu, enfim, agora mais avançado, mas foi ali, né, foi naquele momento. Inclusive, essa referência ao Torquato Castro fizesse naquela oportunidade. Isso aí nós estamos falando de 2006, se eu não estou enganado, 2006, eu estou bem... Sinceramente, eu não lembrava do debate, mas agora, ao tu mencionar, eu lembro que realmente me parece que isso foi comentado. E eu usei, como eu disse, na minha tese de doutorado também, a partir do Roubier, justamente. Enfim. Exatamente. Maravilha. Que bom. Mas só queria pontuar isso. Depois os outros pontos fazemos em seguida. Obrigado. Também. Então, tá, muito obrigada, professor Pascoaloto. Eu vou passar, então, agora a palavra para o professor Fabiano Menck, que é advogado, doutor em Direito pela Universidade de Kassel, na Alemanha, professor da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação da URGS. Muito obrigada, professor Fabiano, por estar aqui conosco também, atendendo ao convite do doutor Bruno. A palavra é sua. Muito boa noite, doutora Cristiane Neri, diretora cultural da ESA. Também queria cumprimentar os outros diretores aqui presentes, a doutora Rosângela Herzer dos Santos e o também colega professor doutor Alexandre Petri. Cumprimentar a ESA por mais essa iniciativa. Eu tenho sempre manifestado, quando participo desses eventos, né, o foco de cultura jurídica que virou, né, a ESA. Realmente, os eventos têm sido riquíssimos, né, sob o ponto de vista da riqueza das discussões e reflexões que propiciam a todos nós. Então, vocês estão de parabéns. Cumprimentar e agradecer o meu colega, professor Bruno Miragem, pelo convite, e, claro, por essa obra magnífica acerca da qual quero aqui dedicar algumas considerações. Cumprimentar também o mestre de todos nós, professor Adalberto Pascoaloto, um grande colega, amigo. Eu admiro demais o professor Pascoaloto. Sempre digo a ele que ele tem uma precisão na fala dele que eu acho que retrata toda a clareza conceitual, né, de conhecimento que ele possui, né? Eu sempre digo isso, as falas dele são livres de qualquer erro, né, ou interrupção. É uma coisa realmente impressionante. Eu já assisti diversas palestras do professor, além de admirar muito os seus escritos de direito civil, de direito do consumidor e assim por diante. E cumprimentar também os presentes. Nós temos vários alunos, né, nossos, colegas advogados e etc., numa audiência qualificada. Mas, professor Bruno, eu queria aqui dizer que eu examinei o livro, agradeço, porque eu fui presenteado, né, com essa obra, que é uma referência, e eu digo que já fica aqui do meu lado, né, na minha biblioteca, as mais especiais que eu consulto com mais frequência já ficam aqui do meu lado, e esse lado aqui está se avolumando, mas essa aqui certamente merece esse lugar especial. E se eu fosse dizer assim para os que estão nos assistindo e ainda não adquiriram, né, por que adquirir? Bom, primeiro, o selo de qualidade professor Bruno Miragem já se estabeleceu entre nós, de modo que tem certos autores que, se a gente sabe que o que eles estão nos oferecendo, no caso a obra nova aqui, certamente terá qualidade. Mas o professor Pascoaloto mencionou aqui, com toda a razão, e essa era uma das minhas observações, a questão da riqueza da bibliografia. É importante que seja dito isso, né? Com muita frequência, as primeiras páginas que consultamos é a bibliografia. Quando a gente pega uma obra, a gente pode começar pelo plano da obra ou pela bibliografia, né? Dificilmente a gente vai ler já de cara algum trecho da obra, até pode ser, mas eu costumo muito ir para a bibliografia já de pronto, e nisso, professor Bruno, eu preciso dizer que está realmente riquíssima, né? Os alemães, então, e aqui eu vou puxar realmente a brasa um pouco para o lado alemão, eles agregam para esse trabalho uma qualidade
realmente invejável. Então, e aí, e eu digo aqui com um certo conhecimento de causa, porque também, assim como os colegas, ministramos essa disciplina, e nós temos nessa área, efetivamente, uma certa lacuna de obras mais recentes com essa qualidade. Então, essas palavras-chave aqui, que realmente refletem o trabalho, né, dessa renovação da tradição, muito bem apanhadas pelo professor, até pela editora, retratam o que nós precisamos efetivamente. Então, eu acho que o trabalho do professor Bruno ele se encaixa numa escola de direito civil, gaúcha, né, das tradições mais consagradas gaúchas, de apresentarem essa precisão conceitual, né? Isso é muito importante, eu acho muito importante isso, né? Metodológica, né? Que o professor Bruno aqui traz nessa obra. Essa precisão conceitual, mas ao mesmo tempo essa abertura para que o direito civil, e diz o professor Bruno aqui, página 5, onde ele elenca, né, aqui algumas alíneas, como estudar o direito civil, ele na linha B, na segunda, ele diz assim, os óculos da história, né? Então, o direito civil é uma disciplina que remonta às suas tradições históricas, e isso deve estar presente, a gente não pode se esquecer disso, porque talvez em alguns desdobramentos mais recentes a gente tenha visto um certo deslumbramento com novas teorias, um certo deslumbramento até, professor Bruno, professor Pascoaloto e colegas, com o próprio direito comparado. E isso eu queria chamar a atenção aqui também na obra, porque a obra, talvez o professor Bruno tenha, aqui uma suspeita minha, ele tenha trazido isso um pouco da experiência acadêmica, de teses, de integrar tantas bancas, né, seja como orientador, né, como integrante de bancas mesmo, e nós vemos muitas vezes um deslumbramento pelo direito comparado sem uma metodologia adequada. E o livro aqui se ocupa com um refinamento de expor essa metodologia, de novo com uma bibliografia realmente impressionante, né? E isso é uma riqueza, é uma contribuição muito grande, porque eu não me lembro de ter visto nenhuma obra né, de teoria geral do direito civil, algumas se denominam parte geral do direito civil, contendo esse alerta quase, né, de vamos cuidar com isso, vamos colocar aqui também técnica, professor Bruno. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente não pode abrir mão da técnica, nós temos uma linguagem jurídica também, nós temos uma metodologia jurídica que a gente deve seguir com abertura, evidentemente, para a inovação, e me parece que aqui está muito presente. Então, esse ponto do direito comparado me chamou a atenção, né? Eu poderia citar aqui também, professor Bruno, professor Pascoaloto e colegas, o capítulo dos direitos da personalidade, que é um tema também que o professor Bruno domina muito bem, todos ele domina muito bem, é um tema de bastante carinho que eu vi aqui, que ele teve um cuidado assim, realmente incrível. Então, são pontos realmente que me chamaram a atenção. E eu, assim, vendo, né, esse livro, a gente pensa nos nossos alunos de Direito Civil 1. Em algumas faculdades, o Direito Civil 1, eu estou colocando assim, ele é Direito Civil 1, Teoria Geral do Direito Civil. Em algumas faculdades, Parte Geral do Direito Civil, né? Mas é uma disciplina de porta de entrada para o direito civil, para o direito privado. Via de regra, é essa disciplina nos currículos, né? E mais do que isso, ela é uma disciplina que congrega a primeira, como regra geral, né? A gente sabe que variam os currículos, tem muitos currículos mais indutivos, que começam com prática, né? Inclusive processual simultaneamente, mas nos currículos, né, comumente, é a primeira disciplina que coloca os alunos com problemas práticos assim numa disciplina de aplicação de artigo efetivamente. E me parece que, então, é essa a importância que eu queria fazer, essa ligação com que os alunos estão agora recebendo para né, entrar nessa antessala do direito civil, que se chama, né,
O Canaris tem uma obra muito interessante, um artigo, na verdade, foi traduzido até para o português, e o Canaris está muito presente na obra do professor Bruno. A gente tem que chamar a atenção disso, né? Dessa literatura alemã de peso. O Canaris tem aqui várias citações de livros dele, realmente importantíssimos, de artigos, né? Eu menciono aqui um artigo excelente do Canaris, que está aqui mencionado na obra, que é sobre o papel do silêncio na vinculação jurídica, né? E o artigo 111 do Código Civil. Então, me parece que né, toda essa abordagem que o professor Bruno fez, trazendo esses autores, né, para essa riqueza da antessala do direito civil, que, na verdade, o professor Bruno também chama atenção aqui, é uma antessala do direito, né? Não é teoria geral do direito civil, é até um pouco de humildade dizer isso. É uma teoria geral quase do direito, a parte geral é a teoria geral do direito civil, né? Os conceitos que estão aqui servem não só para essa porta de entrada do direito civil, ela é realmente uma porta de entrada, né, para todo o direito privado, né? Então, eu não quero me estender muito aqui, fechei 10 minutos, queria cumprimentar o professor Bruno, porque realmente nós, e eu queria dizer nós enquanto profissionais, professores, advogados, mas especialmente, e essa homenagem que o colega fez, né, os alunos das faculdades de Direito, como bem foi mencionado aqui anteriormente, né, pelo professor Petri, os alunos das faculdades de Direito do Brasil inteiro receberam uma justa, necessária e merecida homenagem do meu colega, professor Bruno, que foi, inclusive, tive a honra de ser contemporâneo dele na Faculdade de Direito da URGS enquanto aluno. Então, meus parabéns pelo evento. Muito obrigada, professor Fabiano, excelentes colocações. Eu vou já passar de imediato ao Bruno, então, para as considerações, Bruno, em relação aos nossos debatedores, ilustres debatedores. Obrigado, fico muito feliz de ouvi-los, né? Porque não é à toa que os convidei, né? Nós normalmente nos cercamos de pessoas que nós admiramos, né? Eu admiro muito profundamente o Pascoaloto desde sempre, né? Desde que eu conheci, eu acho que as palavras que o Fabiano referiu a ele são absolutamente corretas, é um exemplo para todos nós, né? O Pascoaloto também referiu, né, o nosso Rui Rosado, que eu havia dito no início, que era um modelo para nós, e o professor Fabiano Menck, também um colega extraordinário, né? Comecei a pesquisar um pouquinho depois dele, né? Um pouquinho anterior, mas éramos contemporâneos na faculdade, exatamente, e sempre admirei a trajetória dele, a seriedade, a precisão, né? Tudo aquilo que ele também disse da obra, eu refiro, né? Tanto que está, inclusive, nesta bibliografia festejada, né? Eu queria dizer que um pouco do objetivo é esse, né? Eu acho que um pouco do objetivo é ter evidentemente com alguma falha, certamente toda obra terá suas falhas, né? Mas um repositório seguro desse caminho que expressa um pouco essa escola. Eu acho que é isso também, foi muito bem sinalizado, a escola, não, pedido da doutora Rosângela, acho que é uma escola de pensamento que nós temos, né? Que nasce na nossa universidade, mas não é só da nossa universidade. Eu acho que essa escola gaúcha, como disse muito bem o Fabiano, né? Que está lá na PUC, né? Que está em outras universidades e que expressa esse compromisso, vamos dizer assim, com a tradição do direito mesmo, com o não deslumbramento. Então, para usar também uma expressão que o Fabiano disse, né? Quer dizer, ter a novidade como importante, colocá-la sob o filtro, né, dos conceitos assentados e se prestar, né, àquilo que é o papel de um livro de teoria geral, que é justamente se prestar também a essa terceira função que eu mencionei, ser um convite, né, a estudar o direito civil nessa perspectiva que eu também tenho, né? É uma teoria, é uma porta de entrada da teoria geral do direito. Quer dizer, a gente não sabe, o Pascoaloto disse no início, referiu uma frase do professor Clóvis, do Couto Silva, né? Quer dizer, a gente vê muito do ponto de vista prático, né? A gente não conhece só o direito civil com a teoria geral do direito civil, nem só o direito privado, quer dizer, a gente não consegue manejar com conceitos do direito administrativo, do direito tributário,
né? Para dar dois exemplos do direito público, né? Conceitos vizinhos, circunvizinhos, inclusive, do direito processual, né? Sem ter, né, esses conceitos próprios do direito civil e da teoria geral, né? E nisso, não temos tempo aqui, né? Já esgotou o nosso tempo, né? Mas os pontos que colocou o Pascoaloto, especialmente, são pontos que merecem, que mereceram e merecem muito a minha atenção, a função da causa, mas, sobretudo, eu destacaria essa questão da teoria das invalidades, porque aqui eu confesso a vocês que eu tive um esforço adicional, né? Não tanto em termos de extensão, mas em termos de precisão mesmo, que possivelmente seja dos temas mais difíceis de compreensão dos estudantes, de quem estuda esta matéria, é a teoria das invalidades, né? Por razões, inclusive, que tem a ver com aquilo que nós falamos há pouco. Às vezes há uma combinação de tradições jurídicas, né, de importações do direito comparado, uma certa confusão entre autores que seguem orientações diferentes, e comparando tudo isso à própria legislação que se utiliza das expressões invalidade, nulidade, anulabilidade, né? Até às vezes dificuldades até bem práticas do ponto de vista do próprio verbo, né? Eu sempre brinco, na própria língua que influencia, né? Porque o verbo anular nos conduz à nulidade e nos conduz à anulabilidade, né? Então, essas situações elas acabam gerando grande dificuldade de compreensão, e às vezes quando a gente não compreende, a gente também não gosta, não aprecia e tenta contornar, mas situações que muitas vezes são incontornáveis, né? E por vezes neste tema também, e aí muito em homenagem à doutora Cristiane, que é uma grande justpublicista, né? Tributarista, mas administrativista, né? Também às vezes essa vizinhança, né, da teoria das invalidades que nasce no direito privado e no direito civil, mas que vai ter peculiaridades no direito público. E por vezes, a uniformidade do tratamento do tema no direito público e no direito privado também conduz a dificuldades, né? A nulidade no processo, a nulidade no direito administrativo, a nulidade que vem do controle de constitucionalidade das leis, né? Por vezes vai ter especificidades, peculiaridades que não são a da teoria das nulidades no direito civil, cuja base, sobretudo, vem, né, do reconhecimento da manifestação da vontade, da declaração da vontade, dos seus requisitos, enfim, das sanções que a própria lei vai impor. Mas, dizendo isso, claro que teria muito aqui. Esse é um tema que vale um seminário apartado nosso, porque realmente é um tema que eu sei que é apreciado por todos, né? Mas dizer que neste ponto sim tive um cuidado muito preciso, e também pelo fato que foi apontado pelo Pascoaloto, mas também pelo Fabiano, né, desse cuidado nas importações de conceitos de outros sistemas jurídicos. O direito comparado aqui ajuda muito, mas pode prejudicar muito neste tema, em vários outros, mas nesse tema muito especialmente, né? Porque essa classificação, essa tríade, né, que nós temos dos planos da existência, da validade da eficácia, sabemos, né, é algo muito nosso, né? E por vezes, se a gente vai a outros sistemas e tenta buscar, às vezes pela mesma expressão, né, linguística, situações que são um pouco distintas, e aí realmente não nos conduz ao esclarecimento, nos conduz até a uma certa confusão. Mas gostaria de falar mais, mas esgotamos o nosso tempo. Eu só tenho a agradecer muito a Esa, Cristiane, Rosângela, Alexandre, e muito especialmente ao Pascoaloto e ao Fabiano. Acho que nós vamos, todos estamos mais ou menos numa mesma nau, né? No mesmo sentido, numa mesma orientação, e com o mesmo objetivo, né? Que é justamente esse de ensinar, né? Quem distingue bem ensina, né? Já coloquei ali também na apresentação, né? E é um pouco isso. O Alexandre falava, né? Eu, de fato, isso não é segredo. Eu acho que todos os professores que gostam de ser professores, o título que eles mais se orgulham de ser reconhecidos é como professor mesmo. Acho que isso não muda muito, né? A gente gosta muito, lutou muito para isso, né? E, portanto, só tenho a agradecer a todos aí pela oportunidade.
Meus parabéns, Bruno, muito obrigada. Eu vou adotar, inclusive, uma frase que o professor Fabiano falou, a ESA, foco de cultura jurídica. Eu adorei, adorei. Vamos adotar, né, Alexandre? Vamos adotar essa frase aí, muito bom. Esse realmente é o nosso objetivo, né? A gente pensou nesse projeto, na ESA Cultural, como um momento desses, assim, de troca, de debate, de trazer conhecimento, de trazer novas culturas, né? E acho que a gente vem atingindo esse objetivo pelo que a gente vê na participação dos colegas e no feedback que a gente tem tido. Aqui no chat, várias parabenizações, Bruno, né? Eu fico bem feliz, eu falei antes, né? Estou com meu livro aqui na mão, né? Então, estou bem feliz. E agora nós vamos sortear, então, os livros, não é, Bruno? Humberto, podemos iniciar? Ok, doutora, eu só vou pedir a seguinte ajuda para ler o nome da obra, que vai ser sorteado, porque vai ser mais de um. Tá, então vamos sortear primeiro a obra agora do nosso momento aqui de lançamento, que é a Teoria Geral do Direito Civil. Perfeito. Número 11, é isso, Humberto? Então, número 11. 11. Quem é? Richard Tamer Contreiras. Richard está aí conosco, será? Se tiver, Richard, identifique-se, para a gente saber de onde tu és também. Vamos indo para o segundo, então. Aí o pessoal coloca ali no chat, por favor. 59, quem é? 59, Maria Salete Rota. Maria Salete Rota. Então, quem tiver dos alunos vai se identificando no chat, por favor. Bruno, esse 59, qual é o livro? Tá sem áudio. Direito das Obrigações. Direito das Obrigações, ok. E o próximo, qual vai ser? O próximo é Responsabilidade Civil. Então, Responsabilidade Civil agora. Número 122. Michael Fabiani Barufaldi. Michael Fabiani Barufaldi. Então tá, então estão aí, a nossa assessoria vai colocar aí no chat depois os nomes direitinho. Vão receber, ser agraciados com essas obras do nosso professor Bruno Miragem, certamente muito aproveitarão. E, Bruno, eu quero mais uma vez te parabenizar, né, em nome da nossa ESA, por essa obra que muito contribuirá, não é, no direito brasileiro, como as demais obras que aqui foram lançadas. Nós temos muito a agradecer por termos pessoas dispostas a compartilhar conhecimento, e isso é o que tu tens feito nesses 20 anos de docência, tanto na função acadêmica quanto na tua função profissional. Então, eu quero aqui deixar o nosso agradecimento, a nossa parabenização e deixar as portas da ESA sempre abertas para qualquer obra, qualquer palestra, cursos, como tu sempre tens feito de forma muito parceira com a ESA, para que nossos alunos consigam aí ter alcance ao teu conhecimento. Professor Fabiano, professora Pascoaloto, muito obrigada pela disponibilidade de estarem aqui conosco e engrandecerem este momento com as colocações de vocês. Foi um prazer recebê-los também. Alexandre, obrigada por estar também aqui prestigiando o nosso momento ESA Cultural. Então, Bruno, se quiseres fazer alguma consideração, fique à vontade. E mais uma vez, então, te agradecendo, te parabenizando em nome da nossa Escola Superior de Advocacia. Boa noite, então. Boa noite, só tenho a agradecer, uma alegria e sigamos juntos trabalhando aí pelo direito civil, pelo direito privado, por trazer o mais possível, né, essa qualificação também dos debates jurídicos também aqui para a nossa advocacia.
Então, tá bem, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada à nossa assessoria que esteve aqui conosco até agora, aos nossos alunos, os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.